Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você está se priorizando, você está se colocando como a pessoa mais importante da sua vida e é assim que você vai transformar verdadeiramente a sua vida. De verdade, eu estou muito feliz que você esteja aqui e eu estou percebendo que agora sim o Instagram está entregando, agora sim teremos live, porque hoje de manhã eu fiz uma live incrível, só que não entregou para ninguém, poucas pessoas e com isso, e ainda nem gravou. O Instagram nem gravou, o tio Zuki, ele aprontou com a gente, mas que bom que você está aqui, mais uma vez se priorizando, boa noite, e eu quero que você fique muito atento, pega papel e caneta, porque hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó, como se blindar da opinião dos outros, como é que você se blinda da opinião dos outros, isso é fundamental dentro de um processo de mudança de vida. Você vai ter que ter essa força para se blindar de muitas pessoas, de muitas opiniões que talvez façam com que você pense em desistir. Mas eu tenho certeza que você não vai desistir. Porque se você está aqui é porque você está incomodada, você está incomodado e é assim que o processo começa. Que bom que você está aqui. Deixa eu dar uma boa noite para várias pessoas que já estão aqui. Sagri Godoy, seja bem-vinda. Manuela Saraiva, Marta Oliveira, seja bem-vinda. Ceissa Galo, oi Ceissa, seja bem-vinda. A Nadir também por aqui. A Fernanda Pacheco, Jaqueline Lima, boa noite. Renan Pessoa também por aqui. Cristina Nakata, boa noite. Agora vai, Cristina, agora vai. Cibele Crepaldi, Dani Rosas também por aqui. A Rita Ferrari, a Denise Dias, Má Ferrante também por aqui, boa noite. A Elo Arruda, fala Elo, seja bem-vinda. A Débora Paiva também, agora vai. Cris Marchiori, seja bem-vinda. A Cris estava em live agora, eu até dei uma olhada lá, eu vi que estava funcionando, então deu certo, e agora resolveu. Ricardo Barros também por aqui, a Soraya, seja bem-vinda. Vanil, o João também por aqui, a Selma, muita gente chegando, que bom que você está aqui. A Márcia Tavares, a Rebeca Godoy, minha cunhada, sejam todos bem-vindos para essa live. E eu vou contar, eu preciso muito da tua ajuda hoje. Eu posso contar com a tua ajuda? Coloca aqui um coraçãozinho se eu posso contar com a sua ajuda. Você nem sabe qual é o pedido que eu vou te fazer, mas eu quero contar com a tua ajuda, confia que vai dar certo. Bom dia, boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. A live da manhã, como eu falei, foi uma live, foi muito boa, mas poucas pessoas viram e no final não ficou gravada. E isso, claro, prejudicou um pouquinho a nossa meta, a meta que a gente tem para ajudar o Johan. Como você sabe, todas as lives dessa terceira temporada estão em prol do Johan. Então, a gente não arrecadou nada, porque realmente estava instável, as pessoas entravam, saíam, foi um caos, mas eu tenho certeza que eu vou contar com a tua ajuda agora. O que eu quero? Eu quero que você chame o máximo de pessoas para estar aqui, para a gente ajudar o Johan, tá bom? Para a gente meio que compensar o que nós não fizemos de manhã, tá bom? Então, eu quero que você chame, ó, tem um aviãozinho aqui, manda para o máximo de pessoas que você conhece para a gente encher essa live aqui, para a gente encher essa live e poder arrecadar e compensar um pouquinho do que não foi feito pela manhã, tá bom? Então, ó, para quem não conhece, para quem tá aqui pela primeira vez, o Johan, esse menino lindo aqui, ó. Obrigado, Jaqueline. A Jaqueline comprou um selo. Eu nem expliquei ainda, mas que bom, Jaqueline. Obrigado, gratidão. O Johan, ele nasceu com uma doença degenerativa e que precisa de muitos cuidados que se necessita desde profissionais, desde remédios, inclusive tem um remédio que ele toma a cada 4 meses que custa cerca de R$270 mil. Então, a gente abraçou, né? O Johan é filho da Poliana, que faz parte aqui da comunidade Coragem. Então, a nossa meta até o final dessa temporada é arrecadar R$15 mil, tá bom? E como é que você pode ajudar o Johan? Você pode ajudar o Johan como a Jaqueline fez agora, comprando os selos do Instagram. Esses selos que você vê aí, você pode comprar. E 2, você pode fazer um Pix para ogata76@gmail.com. Essa é a chave, tá bom? Essa é a minha chave. Então você pode ajudar o Johan
dessas duas maneiras, tá bom? Então eu conto com você para a gente dar uma compensada, né, nessa manhã que foi meio caótica aí, mas foi legal, viu? Eu gostei de fazer a live. Pena que poucas pessoas, né, viram a live, porque realmente não teve... o Instagram passou por uma instabilidade pela manhã e que foi sanada agora, tá bom? Deixa eu dar mais boa noite aqui para várias pessoas que também chegaram. A Isabel, fala Isabel, seja bem-vinda. A Poliana também tá por aqui. A Tamires, fala Tamires, seja bem-vinda. A Cíntia chegando por aqui. Isso, a Marta, lindo Johan, é isso aí, lindo Johan. A Mari também por aqui, a Rosana, fala Rosana. Lori F Store também, a Nath, a Daniela, a Bruninha, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Então, pega papel e caneta, porque eu tô com sede agora de cantar essa live para você, de falar, declamar essa live, porque ficou uma certa frustração para mim, nem salvar deu para salvar, mas essa vai dar tudo certo. Então, ó, pega papel e caneta, porque agora a gente precisa começar a entender como é que você vai se blindar. Como é que você vai se blindar da opinião dos outros. Mas antes eu quero te lembrar daquela pergunta que você levou para o seu travesseiro. Lembra-se? Você talvez não tenha pensado nela, mas eu não esqueci. O que hoje te motiva a levantar da cama todos os dias? O que hoje te motiva a levantar da cama todos os dias? E essa pergunta, ela é muito importante, extremamente importante. É preciso que você reflita sobre ela, porque para uma mudança de vida acontecer, o primeiro passo é reconhecer o seu estado presente. Como é que está a sua vida no presente? Mas aqui é reconhecer o seu estado no presente sem máscara. É reconhecer o seu estado no presente sem o personagem. Você precisa ser verdadeira com você. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, é preciso sinceridade, sem mentira, sem se enganar. Porque quando você foge dessa reflexão sobre o que realmente hoje está fazendo com que você levante todos os dias da cama, porque talvez você não tenha nenhuma motivação, nenhum motivo para a ação. E isso é perigoso, isso é extremamente perigoso. Então, você vai precisar sim encontrar um motivo para a ação. E eu quero que você jamais se esqueça disso. Não normaliza mais a infelicidade. Promete para mim isso? Não normalize mais a infelicidade. Não é normal você viver mais infeliz do que feliz. Ah, Gato, a vida é assim mesmo. Não. A vida medíocre é assim mesmo. Mas a vida de coragem, a vida do agir com o coração, a vida que você quer e a vida que é boa para você, a vida que você merece, essa vida, ela não tem somente infelicidade. Ela vai ter, claro, momentos ruins, mas a conta precisa ser positiva no final. Então, a mudança, ela exige esforço. E o primeiro esforço é reconhecer o que está acontecendo com você. Se você não reconhece verdadeiramente o que está acontecendo com você, é impossível você mudar alguma coisa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Olha, gostei, Débora, prometo. Excelente. Prometa a si mesmo. Você precisa prometer a si mesmo, que você não vai mais normalizar a infelicidade. Não normalize mais a infelicidade na sua vida. Porque você vai precisar enfrentar muitas coisas. Entre elas, a opinião dos outros. A opinião das pessoas que cercam o seu ambiente. E aqui é a hora que você vai precisar ainda mais de blindagem emocional. Você vai precisar controlar e entender as suas emoções. Você vai precisar compreender os seus processos emocionais e também das pessoas que estão ao seu redor. Porque senão você vai perder oportunidades. E aqui eu quero que você responda com toda a sinceridade para mim. Responda sim ou não.
Você já deixou de fazer algo por medo da opinião dos outros? Coloca aqui para mim se você já deixou de fazer algo por medo da opinião dos outros. Coloca aqui sim ou não. E quando eu falo da opinião dos outros, pensa especialmente naquelas pessoas mais próximas. O marido, a esposa, papai, mamãe, os amigos. Olha lá, sim, a Débora sim, a Frantes sim, a Godoy sim, a Dani Rosa, milhões de sim, a Ceissa Galo sim, a Angélica sim, a Bruninha sim, a Má Ferrante sim, a Débora várias coisas, a Cristina sim várias vezes, a Daniela sim, a Márcia Tavares sim, a Nadir sim, Cíntia sim, Kelly sim, olha só. O Ricardo, olha só, quantas oportunidades você não perdeu, como a Vanil, sim, Cris Marchiori, a Rita, quantas oportunidades, né, você deixou por conta dessa opinião dos outros. Será que a sua vida hoje não estaria num outro patamar? Será que a tua vida não estaria diferente? Será que ela não estaria, talvez, você não estaria mais próximo da tua felicidade, da tua paz de espírito? E agora eu vou fazer uma segunda pergunta, também quero que você responda com sinceridade, sim ou não. Você já se arrependeu de ter dado importância à opinião de terceiros? Você já se arrependeu de ouvir o que os outros diziam e mesmo você talvez seguindo, ouvindo a tua intuição, você simplesmente ignorou e você falou, não, eu vou ouvir o que o outro está falando? Coloca aqui sim ou não. A Rebeca, sim. A Débora, sim, sempre. Infelizmente, isso é muito comum. E por isso o mesmo exercício, quanto você perdeu quando você deu muita importância à opinião dos outros. O que você deixou de ganhar? Olha só, a Daniela 1 milhão de vezes, a Rosana sim, a Cris Marchiori muitas vezes, a Polly muito, a Dani Rosa sim. Quantas oportunidades você não perdeu? O que você tem que tomar cuidado aqui, por isso que você ser sincera e sincero com o teu estado presente é fundamental. Exatamente para você não sentir o que a Patrícia está colocando aqui, muito arrependimento. Porque bate o arrependimento, principalmente quando você sabe que o certo a fazer é aquilo que você sentia aqui no coração. Mas o medo do julgamento, o medo da aprovação fez com que você simplesmente recuasse. A falta de confiança em si fez com que você recuasse. Por isso que quando a gente fala de uma mudança de vida, a vida que é boa para você, a vida que você imagina em qualquer área que seja, o primeiro passo é você readquirir a sua autoestima. Anota isso. Porque quando eu tenho autoestima, eu ganho confiança. Eu volto a confiar em mim. E quando eu confio em mim, eu entro em ação. Você não entra em ação hoje porque está faltando confiança em você. Você talvez esteja esperando a validação de alguém para a tua ideia, para o que você quer. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Cíntia, normal, sim. A Angélica, várias oportunidades. Fala Josiane, fala George, sejam bem-vindos. Só que muita gente não está fazendo como você aqui, que está reconhecendo isso. E eu quero te alertar para você não cair numa armadilha, que é uma historinha que muita gente adora contar para si. Ah, ô gata, eu não ligo para a opinião dos outros, eu não ligo. Toma cuidado para você não se auto-enganar e ficar acreditando nessa mentira que você sabe que é mentira e você fica repetindo. Você pode até desejar não ligar para a opinião dos outros, mas essa talvez não seja a sua realidade. Sabe por quê? Porque não ligar para a opinião dos outros requer treino. Guarda isso, requer treino. Existe dentro de você um condicionamento, eu quero que você escreva essa palavra para fixar bem na sua mente. Condicionamento.
um condicionamento de anos para você seguir a opinião dos outros. Este é um condicionamento que nós temos desde o momento que nós nascemos. Nós somos condicionados a ouvir a opinião dos outros e, com isso, a gente cria um personagem. Presta atenção aqui. Cria um personagem. Para quê, ô gata? Para sobreviver. Quando você nasceu frágil, você nasceu necessitando de cuidados. E para isso, eu precisava ter um adulto, confiar nesse adulto, para que esse adulto cuidasse de mim. Só que, com isso, eu vou criando um condicionamento de simplesmente aceitar a opinião dos outros. Porque ele é mais velho, porque o papai sabe mais, a mamãe sabe mais. E esse condicionamento foi treinado todos os dias. Todos os dias. Por isso que toma muito cuidado quando você fala o seguinte: não, eu não ligo para a opinião dos outros, porque provavelmente é uma mentira, a não ser que você esteja treinando esse novo condicionamento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido. E me guiar pela opinião dos outros é extremamente seguro, o que para minha mente de sobrevivência é ótimo. Porque existe um caminho que já foi feito, existe um caminho que eu sei que não tem riscos, existe um caminho que teoricamente eu não vou me dar mal. Para minha mente de sobrevivência é tudo o que ela quer. Ela quer que você se guie sim pela opinião dos outros. Por isso que há uma dificuldade enorme na hora de você começar a agir diferente. Porque as pessoas que estão com você, elas não estão preparadas para essa mudança. É por isso que você vai ter muitas dificuldades. Para quem já está nessa trilha do autoconhecimento, vai entender o que eu estou dizendo agora. As pessoas não vão compreender que agora, que horas são? Às 9h33 de uma quinta-feira, você não está lá antecipando o sextou e você está aqui ouvindo o Ogata falar de autoconhecimento, de blindagem emocional. Como assim? Vamos para a prévia do sextou, amanhã é sexta, vamos antecipar o sextou. Cara, como você tá chato. Nossa, você tá estranho, hein? Você tá estranha. Alguém já ouviu isso? Alguém que já está nesse caminho do autoconhecimento? Porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer com você. Por isso que se blindar dessa opinião de terceiros, a opinião dos outros, vai ser essencial para você enfrentar o que eu chamo muitas vezes de tempestade. Porque está dentro da gente, presta agora atenção aqui, ó, Daniela, sim, estou enfrentando caras e bocas. E é assim mesmo, Daniela, eu vou te explicar daqui a pouquinho como é que é esse passo a passo. Existem 3 fases e eu vou falar disso daqui a pouco. Por mais que você diga, não, mas eu não ligo para a opinião dos outros, todos nós, e eu me incluo nisso aqui, todos nós fazemos um grande esforço para a gente cuidar da nossa reputação. Nós fazemos de tudo, sim, para cuidar da nossa reputação. Porque o adestramento, né, que nos levou a aceitar a opinião dos outros, o adestramento é uma maneira de colocar você dentro de uma forma, dentro de uma zona de segurança. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E cuidar dessa reputação é importante. Por quê? Porque o maior medo que todos nós temos, qual é? Vamos ver se você está afiado aqui, afiada. Falei ontem. Qual é o maior medo que nós temos? Coloca aqui para mim, eu quero saber se você tá acompanhando o que eu estou falando aqui. A Ceissa, sim, mas me sinto muito melhor. Excelente, Ceissa. Qual é o maior medo que nós temos? O maior medo que nós temos, sem dúvida nenhuma, é esse aqui.
O medo da rejeição. Boa, Ceissa! O medo da rejeição. E por isso que nós cuidamos tanto da nossa reputação. Por quê? Lembra, lá atrás, dentro daquele ambiente inóspito que a gente vivia. Boa, Daniel, Geraldo, exatamente. Rejeição, Apoli, rejeição, exatamente. Rejeição, Patrícia, rejeição, isso. Rejeição é o nosso maior medo. É o nosso maior medo. Boa, Rebeca, de ser rejeitado. Rejeição a Márcia. Daniela, rejeição. Cris, rejeição. O maior medo que a gente tem é o da rejeição. Por isso que a gente se preocupa tanto com a nossa reputação. Porque lá atrás, quando a tua reputação não era boa, quando você não fazia o que o grupo precisava, você era expulso do grupo. E quando eu sou expulso do grupo, eu estou vulnerável. Eu estou em perigo. E essa foi uma lição aprendida pela evolução. Sozinho é perigoso, mas quando eu estou em bando, quando eu estou em grupo, isso é seguro. Isso é seguro. Por isso que nós somos sim seres sociáveis. Por isso que nós gostamos de pertencer. Pertencimento está dentro da gente. Por isso que você, e eu tenho certeza disso, você que está naquele grupo de WhatsApp que você detesta, que você diz, né, e você sempre vem com aquela frase pronta, eu nem olho, eu silenciei aquele grupo. Então por que você não sai? Não, mas eu silenciei, eu nem vejo as mensagens. Você não sai porque você tem medo da rejeição. Você tem medo do que as pessoas vão falar, pensar, e isso pode ferir a sua reputação dentro do grupo. E isso está aqui. Isso é a evolução da espécie que garantiu para a gente a sobrevivência. Por isso, não caia nesse discursinho mentiroso de que eu não ligo para a opinião dos outros. Isso é treinável. Você pode treinar para cada vez mais não ligar. Mas para quem está começando o autoconhecimento, está escolhendo o autoconhecimento, não me venha com essa balela. Isso é uma balela. Achar que você não liga. Muito pelo contrário. Então, faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. E o grande problema, e agora a gente vai entrar no problema, o grande problema de você aceitar a opinião dos outros, muitas vezes, é que isso se torna uma prisão. E isso vai gerando em você um grande desconforto. Anota essa palavra, desconforto. Eu vou dar o meu exemplo, que aconteceu comigo, quando eu já vivia essa transformação. Eu estava nessa trilha do autoconhecimento. Na escola antiga das minhas filhas, existiam os grupos de WhatsApp de pais. E não sei quem frequenta esse tipo de grupo hoje. Hoje eu não frequento, a gente foi para uma outra escola e, enfim, tem uma outra mentalidade. São grupos que, digamos, como que eu posso dizer? Pegam muito pesado, para ser suave. Pegam pesado. É muita pornografia, é muito sexismo, é muito preconceito, tudo claro, empacotado em piadas. É só uma brincadeira, é piada, pô, não leva a sério, enfim. Mas isso mostra muito sobre as pessoas que estão ali. E quando eu estava ainda nesses grupos e eu já comecei a expandir a minha consciência, isso começou a me incomodar. Só que teve um problema. Eu me calei. Eu não falava nada. Por quê? Era o meu medo de ser rejeitado. A minha vontade era sair do grupo. Quando isso começou a conflitar com o que eu acreditava. Mas eu não saí, eu demorei para sair. Eu demorei. Porque eu ainda não estava preparado. Eu precisava cuidar da minha reputação. E aí teve um momento sim que eu saí. Mas eu quero que você entenda, e até para você não se culpar, que essa ideia de pertencimento está em todos nós. Está em você, está em mim, em todos nós. Tudo bem? Faz sentido isso para você? É perigoso quando você começa a conflitar
o que você acredita em prol do grupo, onde o grupo muitas vezes silencia você. Silencia no sentido de não te dar o direito muitas vezes de se expressar. Existe um termo, isso eu nem falei na live da manhã, a live fantasma da manhã, mas eu vou falar aqui agora, que me veio à mente. Existe um termo chamado groupthink, groupthink, que em tradução literal é pensamento de grupo. Os grupos de WhatsApp seguem o groupthink, esse pensamento em grupo. Se você perceber, principalmente para quem é homem aqui e participa de grupos exclusivamente de homens, existe muitas vezes um temor de colocar a sua própria opinião. Talvez de um fato que você discorde. É o que acontecia comigo. Eu começava a me incomodar, mas eu não falava nada. Eu era omisso. Só que a omissão, presta atenção nisso que eu vou te falar, a omissão, ela abre portas para muitas injustiças, para muitas desigualdades. Tudo bem? Então, essa omissão, ela foi me incomodando e ela foi conflitando com quem eu estava me transformando. Por isso que você vai precisar se preparar para se blindar da opinião dos outros. E como é que você pode se blindar da opinião dos outros? Conhecendo as suas emoções, conhecendo os seus processos emocionais, tendo blindagem emocional. A blindagem emocional é exatamente isso. É o entendimento das emoções para que eu não entre em situações que vão me fazer mal, em situações que vão me prejudicar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você está entendendo tudo que a gente está falando até aqui. O Borges Navarro, seja bem-vindo. A Dala Brida também por aqui. Paulo Toscano, seja bem-vindo. A Sueli. Eu Félix também por aqui. Dilma Rocha, seja bem-vinda. A Vilma também por aqui. Muita gente, hein? A Silvia, a Eliane, a Silva Lezin, a Elaine, a Ale Souza, minha amiga, seja bem-vinda. A Gilmara, que legal, ó. E aproveitando que você está aqui, ó, como a gente não teve live da manhã, se você... A gente teve, mas não teve, né? Teve o boicote do tio Mark. Como você sabe, as lives são em prol do Johan, tá bom? Se você puder comprar um selo que está aqui, compra, porque a gente tem uma meta aí de 15 mil reais para atingir. E hoje de manhã, infelizmente, a gente não conseguiu, né, arrecadar, porque o Instagram estava instável e aí nem a live foi salva. Foi uma live praticamente fantasma que eu fiz, mas valeu muito a pena. Foi um bom treino para hoje. Tudo bem? Se você puder comprar, eu agradeço, ou chame as pessoas que você acredita que precisam desse conteúdo, tá bom? Oi, Ale, seja bem-vinda, viu? A Kelly também por aqui. A Débora, você está falando para mim, que bom. Então, ó, continua prestando atenção, porque agora a gente vai aprofundar e a gente precisa entender sobre a opinião dos outros. E vou começar falando o seguinte: existem, como tudo na vida, dois lados da moeda. Dois lados da moeda. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que ouvir a opinião de outras pessoas pode te ajudar também. Não é de todo ruim, não, tá bom? Mas você precisa entender que às vezes é necessário você ouvir a opinião dos outros. Por exemplo, o papel de um mentor é exatamente esse. O mentor vai te ajudar muitas vezes a encurtar um caminho. Por quê? Porque ele já passou pelo processo. Então, escutar pessoas que têm vivência, que podem realmente te ajudar, isso faz todo sentido. Porque, normalmente, dentro dos desafios que nós temos, a nossa emoção está junto. E quando eu estou ali numa batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vai vencer, o que pode significar uma escolha ruim. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se você está entendendo. O Leonora também por aqui. A Marli, fala Marli, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A Tamires, foi boa mesmo a live da manhã. Você conseguiu ver, Tamires? Poucas pessoas viram a live fantasma da manhã, mas agora a gente vai compensar isso. Estamos compensando.
Ouvir a opinião de outras pessoas pode te ajudar muito, porque quando eu, por exemplo, estou no papel de mentor, a Ale Souza, que é minha amiga, também é mentora, ela sabe muito bem. O papel, quando você me traz um problema, eu não estou na emoção, eu não estou sofrendo. Se você estiver sofrendo, eu não estou sofrendo. Eu vou poder te dar uma opinião baseada muito mais no racional, quer dizer, sem a emoção. Tudo bem? Então, escolha muito bem as pessoas que você vai ouvir daqui para frente. Ouça opiniões que realmente vão te acrescentar e de pessoas que passaram por onde você quer passar. Quando você simplesmente dá ouvidos para pessoas que não viveram aquilo que você viveu, só porque papai tem mais experiência, a mamãe tem mais experiência, e claro que a experiência deles pode contar sim, mas a gente tem que lembrar o seguinte, o mundo hoje é diferente. O que deu certo para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, há 20, 30 anos atrás, não significa que vai dar certo para você num mundo hoje globalizado, num mundo conectado, num mundo totalmente diferente. Então, você vai precisar escolher quem você precisa ouvir. Ouvir opiniões de pessoas que passaram por onde você quer passar faz todo sentido. Tudo bem? Isso ficou claro para você? Coloca o coraçãozinho aqui para eu saber se você está entendendo isso. Uma coisa importante. A Marli, oi Márcio, sim, atuo como mentora. Isso, boa. Marli é mentora também, faz muito sentido. Importantíssimos termos vivenciados. Não podemos falar do que não vivemos. Exatamente. E a diferença é, eu não estou na emoção. Eu não estou na emoção. Você pode estar sofrendo aí, mas eu não estou sofrendo. O meu papel é o quê? Te dar um caminho muito mais racional. É o que eu falo de maestria da coragem. A maestria da coragem é quando você alia a blindagem emocional, o entendimento das emoções e dos seus processos emocionais com a inteligência estratégica, o racional. Quando eu junto isso, eu consigo avançar. Percebe? Quando eu consigo ter uma antecipação maior dos meus processos emocionais, eu consigo fazer escolhas mais conscientes, escolhas intencionais e que, claro, serão melhores para mim. Então, quando você procurar alguém para escutar, esteja também com o seu copo vazio. Porque se você for escutar uma pessoa, por exemplo, você vai contratar a Marli, que é mentora, a Alessandra Souza, que é mentora, se você for contratar com um copo cheio, por exemplo, eu estou indo só buscar validação do que eu acho, você está desperdiçando dinheiro. Você tem que conversar com alguém que vai te acrescentar e não ficar competindo, né? Ou buscando uma validação fruto do ego muitas vezes. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui para eu saber se você está entendendo o que nós estamos conversando. Tem um lado bom de você ouvir pessoas, ouvir opinião de pessoas, desde que essas pessoas acrescentem verdadeiramente. E aqui eu vou falar algo polêmico. Polêmica! Vou falar algo polêmico. Nem sempre, e eu sei que isso vai contra talvez o que você acredite, mas o meu papel aqui é te causar desconforto. Não é fazer você sorrir, é causar desconforto. Esse é o meu papel aqui. Esse é o autoconhecimento, como eu digo, não é autoconhecimento. É o autoconhecimento para você refletir e a partir daí você começar a mudar, você começar a agir. Mas normalmente as opiniões dadas pelas pessoas próximas nas quais você tem relação, nem sempre são as melhores. Nem sempre são as melhores. Não são as opiniões que você precisa. Normalmente, essas opiniões, elas são muito mais destrutivas. Opiniões que estão disfarçadas da famosa crítica construtiva. É apenas uma crítica construtiva.
esvazie o copo para ouvir o que eu estou falando, porque senão também você vai tacar o copo em mim. Não faça isso porque você não vai me atingir, você vai só machucar o seu telefone aí. Mas opiniões destrutivas normalmente estão ligadas às pessoas mais próximas. Marido, esposa, filhos, pai, mãe. Polêmico mesmo, é isso aí, Tamires, polêmico mesmo. O meu papel aqui é causar desconforto em você. E aqui não estou dizendo para você ignorar o que os seus familiares vão falar para você. Mas você tem que saber botar peso, botar a etiqueta certa. Porque às vezes é apenas uma opinião dessas pessoas. Uma opinião que não te acrescenta em nada. Só que essas opiniões destrutivas, elas te machucam. Porque tem um componente emocional junto. Porque você não esperava, talvez, que a mamãe ou o papai fosse crítico com você. E aí é um problema seu. É muito mais um problema seu do que do papai e da mamãe. Sabe por quê? Porque você tem uma ferida que está te afetando. Então, quando o papai e a mamãe falam para você aquilo, porque está sensível. E de uma certa maneira, talvez isso acabe te paralisando. Isso faz com que você desista. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Eles passam a mão na cabeça. Sim, e isso não te ajuda muitas vezes. O papel, como eu falei há pouco, de um mentor muitas vezes é chacoalhar a pessoa. É fazer com que a pessoa desperte e não falar o que a pessoa quer ouvir. Porque se você está buscando a opinião dos outros apenas para validação, isso não vai fazer sentido nenhum. Nenhum. Por isso que ter blindagem emocional é fundamental nesse processo. Ter blindagem emocional é fundamental nesse processo. E aqui, eu vou te indicar daqui a pouco 3 livros. E eu quero que você entenda que sem a blindagem emocional, sem você realmente ter o entendimento das suas emoções, sem você compreender os seus processos emocionais, vai ficar muito difícil para você não se afetar. Vai ficar muito difícil, porque existem feridas aí dentro de você. Todos nós temos as nossas feridas, e eu me incluo nisso. Claro, eu tenho feridas, existem coisas que me afetam, sim. Hoje muitas me afetam menos ou quase nada, e ainda outras me afetam. Por isso que autoconhecimento é uma escolha de vida. Autoconhecimento não é um processinho, não. Não é um livro que você se enche de energia, você dá cambalhota, você pula lá em brasa. Não é só isso. Isso é uma etapa importante, mas antes você precisa curar suas feridas emocionais, porque senão, sem a blindagem emocional, você vai continuar se afetando com a opinião dos outros. E o problema é que o ambiente, presta atenção nisso agora, que acho que talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar nessa live. Você é mais fraco hoje do que o ambiente. Ainda é mais fraco. E o ambiente, ele não quer que você saia de onde você está. Existem 3 fases. 3 fases num processo de mudança. A primeira fase é a fase que você começou a se movimentar, você trocou o quintou pela live aqui às 21h15, a live da blindagem emocional. A primeira fase é as pessoas vão rir de você. Elas vão dar risada de você. Você vai virar um motivo de piada do grupo. Você vai se tornar o assunto das rodinhas. Alguém já viveu isso? Está vivendo isso? Coloca aqui para mim. Você é o assunto dessas rodas. As pessoas riem de você. E elas riem, sabe por quê? Porque elas não acreditam que você vai ser capaz de sustentar tudo que você está fazendo agora.
Boa noite, Camila. O Daniel, kkk, santas fases. O Daniel já deu vários depoimentos da blindagem emocional muito legais falando exatamente disso. As pessoas vão rir de você, porque elas não acreditam que você vai ter força, que você vai ter coragem de realmente ir por esse caminho. E elas, digamos, elas ficam tranquilas, porque elas acham que você vai voltar logo. Vai voltar como um cão arrependido. Pois bem, só que você decidiu seguir em frente. Aí a gente entra na segunda fase, e é a fase mais perigosa. E eu quero saber quem está nessa segunda fase também. A Vilma, verdade. A Kelly, estou. A Jaqueline, sim. Vocês estão na primeira fase. Agora, na segunda fase, deixa eu ver a Daniela aqui. Sim, o ambiente nos coloca numa situação difícil, mas dá para sair dessa. Sim. Como você disse, viramos o chato do rolê, mesmo ficando quieto. Sim. A gente se torna a pessoa chata. A Rosana até na casa ri. Sim, é o ambiente, é o teu ambiente, o teu grupo. A segunda fase é a fase mais difícil, porque você persistiu, você está se descobrindo, você está se conhecendo, você fala o seguinte, eu vou sustentar essa mudança está sendo benéfica para mim. E essa é a fase que é a fase mais agressiva, porque agora o grupo começou a ficar preocupado. Opa, como assim? Como assim a Rosana continua nesse negócio de autoconhecimento, tá fazendo blindagem emocional pela segunda vez, ela tá na live do Gata todo dia? Como assim? E essa é a hora que o grupo começa a ficar preocupado e vai fazer de tudo para que você volte. E aí vai usar a força do grupo, muitas vezes de uma maneira agressiva. Alguém tá vivendo essa fase ou já viveu essa fase? Eu vivi. E isso me machucou muito, mas eu depois compreendi. Houve um momento que eu era o chato do rolê, aí, como a Daniela escreveu, e o grupo, principalmente o grupo de pais que eu estava ali envolvido, foi meio que sutil, mas as minhas filhas acabaram não sendo convidadas para algumas festas, e eu sei que não era pelas minhas filhas. Eu sei que era por mim, porque eu era o chato do rolê, eu era o chato do churrasco, né? E as pessoas não queriam ouvir aquilo. E sabe por quê? Porque a grande verdade é que quando essas pessoas olham para você agora, ó, vamos ver aqui algumas pessoas como, deixa eu ver aqui, ó, a Cris Marchiori, parece que estou nessa segunda fase, a Polly, já vivi, a Daniela, sim, meu marido se revoltou e foi pro quarto. Aliás, marido da Dani, existe uma fila de haters do Ogata, pode ficar lá, a gente cuida bem de você. A gente cuida sempre bem dos nossos haters. Mas tem uma coisa que pode acontecer. Os haters viram depois, eles vêm pro lado de cá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas que estão ao seu redor se revoltam não apenas porque elas querem que você volte para o grupo, mas é que a sua trajetória, o que você vem fazendo, no fundo era tudo o que elas queriam fazer, mas elas não têm a coragem que você tem, elas não têm a força que você tem. Então, o fato de você estar mudando a sua vida, de você ter mudado os seus hábitos, mudado o seu estilo de vida, você está ganhando, expandindo a sua consciência, isso reforça a incompetência e a infelicidade dessas pessoas. Por isso que o grupo nessa segunda fase fica agressivo, porque o grupo não quer que você se torne alguém diferente do grupo, alguém talvez melhor. Porque o teu sucesso está escancarando o fracasso delas. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você, se isso conecta e se você está vivendo isso. O Ricardo, acabam deixando de lado. A Polly, bem assim. Essa segunda fase é a fase mais difícil. E é aqui, por isso que você precisa ter blindagem emocional. Porque você vai precisar ter gelo no sangue muitas vezes. Para aguentar
como eu aguentei. A minha ação, se eu não tivesse blindagem emocional nessa época, teria sido reagir de uma maneira agressiva também. E ninguém ganharia com isso, certo? A gente ficaria brigando ali. Só que nesse momento eu já tinha blindagem emocional, eu já tinha ideia do que eram as minhas emoções e os meus processos emocionais. E isso foi, digamos, um ponto importante para que eu não me arrependesse depois. E boa, Daniel, excelente. Isso gera muitas vezes uma sensação de solidão. Porque você se vê sozinha, sozinho. Alguém se sente assim? Para quem já está nessa trilha do autoconhecimento, essa sensação de solidão. E aqui eu quero que você acredite no que eu vou te falar, tá bom? Eu não gosto de doutrinar ninguém, não é a minha intenção doutrinar ninguém. Por isso que o que eu falo é para você pensar. Mas tem uma coisa que eu quero que você acredite no que eu vou falar agora. Sempre vai existir uma tribo para você. Sempre. Talvez essa tribo não seja igual ao que você viveu com as outras tribos da sua vida, mas sempre vai existir uma tribo para você. A Cristina, eu, Daniel, eu. A Daniela está falando, eu tenho a sensação de liberdade, ok, mas no fundo nós queremos sempre pertencer. A Fernanda, sim. Cris Marchiori, muitas vezes. A Vilma, sim, muito. A Jaqueline, eu. A Polly, não mais solidão, porque o companheiro de hater virou fã. Beleza. Boa, Rafael. Rafael saiu da fila de hater. Foi muito bem tratado lá na fila de hater, agora está na fila dos fãs. Então, também vai ser bem tratado. Excelente. Mas o que eu quero deixar para você é que essa segunda fase é a mais difícil. E você vai persistir se você achar que realmente faz sentido para você. E na terceira fase é a hora que você está forte. E agora você olha para, digamos, para o barulho dos haters e você não se afeta mais. Você começa a ter controle das suas emoções. E nessa terceira fase, um fato curioso vai acontecer. Muitas pessoas que talvez te criticavam ali na segunda fase ou que riam de você na primeira, elas vão te procurar. Porque verdadeiramente elas querem saber: por que você está tão bem? O que você andou fazendo? O que você comeu? O que você bebeu? Eu quero saber, eu também quero isso. E vai existir uma aproximação de algumas pessoas. Não é de todo mundo. Não caia nessa ilusão. Mas alguns virão. E ao mesmo tempo você vai encontrar a sua tribo. Por exemplo, você que está aqui nessa terceira temporada, desde segunda-feira, aqui a gente já tem uma tribo. A gente já está aqui, ó. Né? Um manda mensagem aqui para o outro, a gente está dividindo as opiniões, as dores, já é uma tribo. Quando você vai para a blindagem emocional, o programa de 21 dias, se forma uma tribo. Depois tem a comunidade Coragem, se você quiser continuar, tem uma tribo. Então sempre vai ter uma tribo para você. Tudo bem? Sem blindagem emocional você vai continuar se afetando com a opinião dos outros. E aqui eu vou te dar talvez a dica, o caminho para você realmente se blindar da opinião dos outros. Porém, isso não vai surgir do dia para a noite, você vai precisar treinar. Você vai precisar construir evidências. E esse lema que eu vou colocar aqui para você é de um dos livros que eu vou te indicar daqui a pouquinho. Mas guarda isso. Não leve nada para o pessoal. Não leve nada para o pessoal. Por quê? Por que você não vai, digamos, acreditar nisso do dia para a noite e precisa de treino? Simplesmente, para você não levar nada para o pessoal, você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. E a maioria esmagadora não sabe. A maioria esmagadora vai passar por essa vida sem saber exatamente quem é. Então, como eu não sei quem eu sou, eu levo para o pessoal. Se alguém chega agora para mim e fala assim: ô gata, você é muito burro. Se eu não me conheço,
Se eu estou abraçado aos rótulos que talvez a vida me deu, eu vou acreditar nisso e eu vou me afetar. E eu vou reagir. Percebe? Agora, quando eu me conheço, você pode falar um monte para mim. Você pode falar, Gata, você é muito burro. Eu me conheço, eu sei que eu não sou burro. Então não me afeta. Por isso que você precisa se conhecer, para você ter força para não ligar para a opinião dos outros, para não se afetar. Porque a opinião do outro diz muito mais sobre ele do que sobre você. É a visão dele. E a visão dele muitas vezes tem uma emoção acoplada e não tem nada a ver com você. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que o programa Blindagem Emocional te ajuda a compreender quem você é. Porque quando você sabe quem você é, nada te afeta. Nada te afeta. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Não leve nada para o pessoal. Absolutamente nada para o pessoal. Enquanto você não se conhecer, você vai se afetar. Inclusive para os elogios. Porque muita gente se deixa levar pelos elogios. Como ela não sabe quem ela é, ela acredita piamente no que dizem para ela. Mas talvez ela não seja aquilo. Por isso que quando eu sei quem eu sou, nem uma crítica ou uma palavra positiva, nem uma negativa vão me afetar. Tudo bem? Antes de eu indicar os livros aqui para você, eu quero deixar uma pergunta para você levar para o seu travesseiro. E essa pergunta é muito importante para você realmente começar a mapear o seu ambiente. Quem são as pessoas que hoje têm o poder de mudar o seu estado emocional? Quem são essas pessoas? Começa a pensar aqui. Se você quiser colocar aqui, coloque, compartilhe. Quem são as pessoas que hoje têm a chave para mudar o seu estado emocional? Quem são as pessoas que às vezes com uma palavra ela põe abaixo todo o seu dia? Ela faz você se sentir muitas vezes uma porcaria. Quem são essas pessoas? A Rosana, a blindagem nos abre os olhos para nós mesmos. E sim, saber quem somos faz toda a diferença. A Euzinha, você já tem recursos, guarda isso, você já tem recursos, porque você já fez a blindagem emocional, para mudar essa situação. Você não precisa se autodepreciar, tudo bem? Então, eu sei que muitas vezes controlar essas vozes internas não é tão fácil, mas acolha-se, trate-se com carinho, tá bom? Trate-se com carinho. Agora, quem são as pessoas fora que estão no seu ambiente que têm o poder de mudar o seu estado emocional? O Daniel, minha ex-mulher. A Débora, várias. Se eu colocar, vou ter que escrever demais. Tá bom, entendi, Débora, já entendi. Mas é importante você ter mapeado isso. Quem são essas pessoas? Sabe por quê? Porque você vai precisar criar estratégias para você não se afetar muito. E estratégias do tipo, eu não vou conviver muito tempo com essas pessoas. Eu vou ter talvez uma relação bem sociável, bem social, mas eu não vou passar 24 horas com essa pessoa, porque se eu passar 24 horas com essa pessoa, eu vou me enfraquecer. Tudo bem? A Dani, ex-marido, mãe. A Cris, algum tempo atrás minha irmã, hoje não mais. Pois é, você precisa saber, existem algumas pessoas que elas tiram a sua energia, elas te enfraquecem. Tudo bem? Coloca aqui para mim agora, qual foi o seu maior aprendizado? Coloca aqui para mim. E é importante você colocar o seu aprendizado, porque isso vai te ajudar a fixar tudo que você viu aqui. E
você também compartilha com outras pessoas e às vezes a sua percepção, o seu aprendizado vai ajudar outras pessoas. E eu vou te falar dos 3 livros que estão aqui relacionados a essa live. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado. O primeiro livro que eu vou te indicar, inclusive o Não Leve Nada para o Pessoal, é deste livro aqui, ó. Os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz, tá bom? Esse é um dos compromissos que o Dom Miguel coloca nesse livro. Não levar nada para o pessoal. Mas eu vou reforçar com você. Esse não levar para o pessoal precisa ser treinado. Não é simplesmente, a partir de agora eu não vou levar nada para o pessoal. Não, porque muitas vezes existe uma ferida emocional ali, exatamente com aquela pessoa que te afeta. Enquanto você não resolve aquilo, enquanto você não vai lá faz as pazes com a sua história, quando você não vai na causa, aquilo está sensível te machucando. Tudo bem? Então, ó, os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. Segundo livro, eu já indiquei essa semana, mas eu vou indicar de novo porque ele está relacionadíssimo com o que nós vimos aqui. A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar. Esse é um livro que é inspirado nas ideias do Alfred Adler, que foi um dos expoentes aí da psicologia ao lado do Freud, ao lado do Jung, e eu gosto muito do Adler. Para mim é o melhor. Né? Eu respeito quem gosta do Jung, quem gosta do Freud, mas o Adler para mim é o melhor. E é o que, digamos, menos fez sucesso, né? Que ficou, né, marcado na história. Mas o Adler, ele tem uma visão incrível. Esse livro é muito bom. A Coragem de Não Agradar. Tudo bem? Antes de eu indicar o terceiro, deixa eu ver aqui alguns aprendizados que vocês colocaram. Aqui, a Débora. Querer saber que é para o meu bem ou mal. Sim, separar bem o que é uma opinião destrutiva de uma opinião fortalecedora, uma opinião que vai te acrescentar. Por isso que normalmente as opiniões destruidoras estão junto com as pessoas mais próximas. Tudo bem? A Cristina, identificar as pessoas que mais me afetam. Sim, você precisa mapear isso, você precisa saber exatamente para você criar estratégias para não perder energia emocional com elas. Cris Marchiori, que preciso estar forte para enfrentar o ambiente. Pois é, perfeito. A Kelly, hoje passei por tantos desafios de relações interpessoais que estou exausta. Pois é. E você está perdendo energia, né, Kelly? A cada embate desse, você perde energia. E aí, com isso, você fica mais cansada, as suas decisões acabam sendo piores e existe um acúmulo, muitas vezes, de tarefas, de coisas que são importantes para você, porque você está cansada. Tudo bem? A Daniela, eu não sou a opinião dos outros, estou aprendendo a gostar dessa minha versão maravilhosa. Perfeito. Treine isso. Treinar isso é importante, porque muitas pessoas, elas acreditaram nos rótulos que elas receberam. Principalmente quando você era criança. Porque quando você era criança, você não tinha, primeiro, consciência crítica. Por isso que para uma criança acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa é muito fácil, porque para ela não existe uma crítica, né, uma análise racional. Peraí, né? Papai Noel... Aliás, tirem as crianças da sala para a gente não estragar, né, a infância de ninguém. Mas, quando você é criança, você não tem essa consciência crítica. Tudo bem? Então a gente precisa, mais do que nunca, treinar isso. Treinar, não levar em conta esses rótulos, essas palavras muitas vezes que marcaram a nossa alma. Sagri, não normalizar a infelicidade, escutar pessoas que acrescentam. Sim, o mentor, a mentora tem esse papel. Se você precisa de ajuda, e às vezes uma mentora, um mentor vai acelerar o seu processo, tá bom? A Rosana, identificar as pessoas que me afetam e o porquê, perfeito. A Poliana, autoestima e confiança em mim mesma. Seguir mais minha intuição e não o ponto de vista dos outros, perfeito. A Kelly, preciso treinar em não me afetar tanto em ter que falar o óbvio para quem convivo. Exatamente. Você precisa treinar isso. Isso é treinável.
Tudo bem? Antes de eu falar do terceiro livro, siga aqui o Johan, minha garganta tá ruim, o Johan, ame.johan, tá bom? Siga o Johan para você entender mais sobre a atrofia muscular espinhal que o Johan tem e para você ajudar nessa caminhada. A gente tem até o dia 1º de outubro para arrecadar 15 mil reais, tá bom? A gente tá dando passos aí. Hoje de manhã, infelizmente, né, não conseguimos arrecadar nada, mas hoje já arrecadamos e assim vamos dia a dia. A Vilma, não deixar colocar rótulos que não são meus. Isso, não permita mais isso. Tá legal? O terceiro e último livro, não tem nada de religioso aqui, hein? Você, não esvazie o copo, porque se você olhar o título, você vai falar o seguinte: nossa, o Hogarth eu sabia, ele é do capeta, ele é do capiroto. Não sou. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Um livro muito legal, um livro extremamente necessário para você entender a força que você tem e que você precisa ter para enfrentar a opinião dos outros, tá bom? Esses são os 3 livros, vou repetir aqui rapidamente. Os 4 compromissos, Dom Miguel Ruiz, A Coragem de Não Agradar e Mais Esperto que o Diabo. Livros fantásticos. Bom, amanhã às 8h15 da manhã, claro que estaremos de pé para fazer mais uma live. E amanhã o tema é este aqui, olha só. Como deixar de ser vítima da vida? Como deixar de ser vítima da vida? Mande para as pessoas que você acredita que são vítimas, adoram viver no vitimismo. Manda para elas. Quanto mais pessoas se conectarem a esse conteúdo, mais elas podem melhorar. Tudo bem? Então amanhã às 8h15 da manhã estaremos juntos para mais uma live e também às 21h15 à noite, tá bom? Amanhã a gente vai falar de vitimismo. Eu espero você amanhã às 8h15 da manhã e depois às 21h15. Tá legal? Uma linda noite para você. Muito obrigado, muito honrado por você estar aqui comigo mais uma vez, se priorizando, se colocando como prioridade, porque é assim que você vai mudar a sua vida, tá bom? Uma linda quinta-feira, um lindo restinho de quinta-feira para você. Durma bem, um grande abraço, tchau!